Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de perdão e de avivamento. E para isso eu quero ler um texto de Mateus 5, verso de número 43, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O Senhor Jesus, Ele está aqui neste sermão, famoso sermão da montanha ou sermão das bem-aventuranças. Ele está num lugar alto em Cafarnaum, a planície sobre uma montanha, e na região da Galileia ele profere este famoso sermão. E no verso 43 ele diz: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quando nós olhamos para essa citação que Jesus faz, nós podemos, ao ser indagados, pensar da seguinte forma: Jesus ele está citando o quê? E olhando para o texto e o contexto, talvez possamos de imediato responder: Jesus ele está citando o Antigo Testamento. Mas será que é isso mesmo? Não. Jesus não está citando o Antigo Testamento. Jesus está citando uma tradição que era corrente na época e que ela não tinha a ver com o Velho Testamento, nem com a lei mosaica. O que o texto de Levítico, capítulo 19, o verso 18, diz na verdade é o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esta é a palavra do Antigo Testamento, para amar ao nosso próximo, como a nós mesmos, e não para amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. Mas eles estavam fazendo uma interpretação errada desse texto, porque eles consideravam que o próximo, que deveria receber amor e os seus benefícios e a sua bondade, era somente quem fosse da minha família, da minha tribo, quem fosse o meu vizinho. E logo, quem fosse estrangeiro, quem não fosse próximo a mim, deveria ser considerado um inimigo. Era assim que eles pensavam. Mas Jesus, ele vem e diz: olha, vocês ouviram o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Essa cultura, esta ideia de vocês não é a palavra de Deus. E Jesus, ele acrescenta mais, ele vai dizer assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós somos pessoas que são perdoadas em Cristo Jesus. Devemos perdoar a todos. E quando eu digo todos, não é só o nosso próximo. Quando é para amar ao próximo, é qualquer próximo. É qualquer pessoa que esteja precisando ser alvo do meu amor, do meu perdão, da minha benevolência. O próximo não é só aquele que está perto geograficamente ou fisicamente, mas Jesus ele diz: orai pelos que vos perseguem. Não é somente perdoar aos inimigos, mas fazer o bem a eles e orar por aqueles que estão nos perseguindo.
sabe, muitas vezes nós estamos orando ou em nosso momento de adoração, pedimos para Deus fazer um avivamento no louvor, fazer um avivamento no meio dos louvores ou no meio da comunidade, no meio da igreja, mas Deus não vai fazer um avivamento ou vai trazer um avivamento enquanto nós não perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, perdoar aqueles que nos perseguem e fazer o bem para eles, orar pelos nossos inimigos. Não, enquanto não fizermos isso, não haverá avivamento. Vou te contar uma história de um povo. Esse povo, eles gostavam de louvor, eles gostavam de adoração. E a história deles tem a ver com perdão e com avivamento. Você pode pesquisar mais a respeito da história do avivamento moraviano, ou avivamento morávio, que aconteceu no século de número 17, onde esses irmãos enfrentam aqui, no século 17 para o 18, enfrentam uma guerra e uma grande perseguição. Essa guerra chamou-se de Guerra dos 30 Anos. E durante esse período eles foram perseguidos. E esses irmãos, eles se refugiam na região da Morávia e procuram fugir daquela perseguição, daquela guerra. Então a história dos moravianos também é uma história de refugiados. Lá naquele espaço, eles encontram o favor de um homem piedoso. Na verdade, Conde Zinzendorf era um pietista e ele concede abrigo para estes irmãos, concede que eles possam se abrigar nas suas terras e eles passam a viver ali e a morar. É um momento após a reforma. Só que naqueles irmãos que estão fugindo da perseguição que aconteceu após a reforma, não existem só luteranos. Falo daquela reforma, grande reforma de Lutero. Não, ali no meio estão seguidores de Zwinglio, anabatistas, estão seguidores de John Huss. Na verdade, a maior parte dos morávios eram seguidores de John Huss, os hussitas, assim chamados, que John Huss viveu antes da grande reforma de Martim Lutero. Bom, esses irmãos começam a viver todos ali, vizinhos, e começam a se reunir, ter as suas reuniões de culto, de adoração. Só que aonde tem vários irmãos juntos que pensam de uma forma teológica e doutrinária diferente, vai acontecer divergências, irão acontecer disputas, discussões. E isso começa a acontecer ali. E essas discussões, essas divergências ganham tamanha proporção que alguns chegavam a sair da sua igreja e ir na frente de uma outra igreja gritar durante a pregação que aquilo que estava sendo pregado era heresia, era blasfêmia, não era verdade. Um irmão ia na porta da igreja de outro brigar, disputar, gritar, protestar. E a situação começa a sair do controle. Então, o Conde Zinzendorf, que era um pietista, um homem temente a Deus, ele vê aquela situação e ele começa a ficar incomodado. E ele faz uma série de pregações a respeito de perdão.
Também os pastores das igrejas locais começam a pregar a respeito de perdão em um grande movimento de se falar a respeito do perdão de Deus e do perdão uns aos outros. E o que acontece é que Zinzendorf, como era jurista, ele decide pôr um fim nessas discussões, lavrando um termo e um documento, e ele apresenta isso para todas essas pessoas, dizendo: se vocês querem morar aqui, continuar vivendo juntos nesse pedaço de terra, vocês devem perdoar uns aos outros. Vocês devem parar de discutir, vocês devem parar de discordar, de brigar, e devem se amar, amar uns aos outros e vos perdoardes uns aos outros. E então, esses irmãos resolvem assinar este acordo, esse termo de paz e pôr fim nessas discordâncias. E felizes e animados com isso que está acontecendo, eles resolvem fazer um culto, um momento de adoração, um momento de celebração por agora eles estarem vivendo em harmonia. Isso acontece em 13 de agosto de 1727. Nesse culto, eles estão em um momento de perdão, de adoração, de glorificação a Deus, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, e ali acontece um grande avivamento, porque eles decidiram se perdoar e parar de brigar. Deus derrama um grande e poderoso avivamento no meio daquele povo. E movidos por esse avivamento, eles começam a ter o desejo de orar e orar mais. E aí sabe o que eles fazem? Eles montam uma rotina de oração, uma escala, onde eles destacam 24 pessoas para orar. Cada pessoa 1 hora do dia. E também essas pessoas deveriam orar durante 7 dias da semana. Nós já ouvimos falar em algo assim, né? Quando em nossas igrejas nós falamos de relógio de oração, torre de oração, e fizemos oração 24/7, oração 24 horas. É daí desse culto que surgiu isso, tá? Porém, essa oração não ficou em 1 semana, em 1 mês. Este relógio de oração durou mais de 100 anos, porque eles se perdoaram. Outra grande bênção que aconteceu nesse avivamento foi que eles gostavam muito de música, eu já comentei isso, então era comum eles responderem à pregação com louvor e trechos de louvor. E então os irmãos começam a produzir alguns textos chamados textos diários, que consistia em um versículo da palavra de Deus, e eles respondiam esse versículo com pedaços de louvores, de músicas de louvor e de adoração. Então todos os dias era publicado um versículo, e embaixo desse versículo vinha uma reflexão em forma de louvor, e isso servia como uma devocional diária. Bom, é daí que surgiu a ideia também dos textos devocionais. Na verdade, esses textos dos morávios ainda são produzidos nos dias de hoje, mas isso é uma outra história. Bom, o que nós recebemos de bênçãos nos dias de hoje, como textos devocionais ou até livros devocionais, vieram deste avivamento. O que nós temos como relógio de oração vieram deste avivamento, e isso aconteceu quando eles perdoaram uns aos outros. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Este foi mais um Atos de Adoração.